Bom, são 2 horas da tarde, está na hora da gente começar o nosso prato cheio. Hoje com uma convidada super especial, sem sombra de dúvidas, uma pessoa fantástica. E eu queria aqui começar aqui falando um pouquinho, Cris, você vai me permitir, até porque eu quero te apresentar para quem... Se é que tem alguém aqui que não conhece você, mas eu queria antes até de apresentar, abrir aqui a nossa apresentação para eu poder falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Bom, primeiro, bem-vindo para todo mundo que chegou, que está chegando agora. Mais uma edição nossa do Prato Cheio, esse evento que tem sido muito interessante nesse momento em que a gente não está conseguindo sair de casa e ter os contatos que a gente gostaria e fazer as viagens que a gente gostaria. A ideia da Lusa Nova é sempre trazer algum tipo de informação, nada muito técnico, a ideia aqui não é essa, até porque a gente tem não só agentes de viagem, como a gente também tem clientes dos nossos agentes de viagem que têm acompanhado tanto pelo Zoom quanto principalmente pelo Facebook. Então, isso é muito interessante. A ideia aqui é a gente poder trazer um pouquinho dos destinos para dentro da casa das pessoas. A ideia aqui é a gente conseguir manter, como eu sempre digo, a pulga de viagem atrás da orelha das pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. Mas eu começo essa nossa apresentação, muita gente perguntando, mas como assim Lusa Nova, Nova York? Lusa Nova não é reconhecida no Brasil todo pelos seus circuitos europeus e tal. Sim, a Lusa Nova é reconhecida pelos seus circuitos europeus, só que a Lusa Nova vai muito além. A Lusa Nova pode oferecer para os clientes e para os agentes de viagem opções de roteiros no mundo todo, incluindo os Estados Unidos. A Lusa Nova, inclusive, tem um folheto, que é esse que a gente apresenta aqui, que é o Américas. Está disponível já há algum tempo no nosso site, vocês podem ver, temos várias opções de roteiros pelos Estados Unidos, e não só, esse folheto abrange também roteiros pela América do Norte, América Central e América do Sul, tem muitas opções, e para além daquilo que está ali publicado, nós também temos um sem número de opções. Se a gente fosse fazer um roteiro, um folheto com todos os roteiros disponíveis, a gente teria aí quase que uma bíblia em termos de tamanho, porque realmente são muitas opções que a gente tem. Bom, tendo isso dito, eu acho que eu escolhi essa imagem e essa frase porque o que a gente quer aqui hoje, e eu quero deixar muito claro para todo mundo, a gente não quer esgotar Nova York, até porque é impossível esgotar Nova York, mas Nova York tem uma peculiaridade que talvez algumas cidades no mundo tenham, mas acho que Nova York é muito mais forte isso. Cada um tem a sua janela de ver Nova York, ou a forma como você enxerga Nova York, né? É uma cidade muito plural, é uma cidade onde você vai amar ou você vai odiar, mas de qualquer forma todo mundo tem a sua visão de Nova York. E o que a gente quis hoje foi dar uma visão de Nova York, uma visão que não fosse comercial, uma visão que não fosse técnica, uma visão não de um agente de viagem, mas aqui uma visão de alguém que tem a capacidade de unir cultura com o glamour e o esplendor que Nova York tem. A gente trouxe hoje a Cris, a Cristiane Tricerri. Cristiane, ela é atriz, produtora, diretora, escritora, descobri isso fazendo pesquisas, que ela também já editou livro, já tem algum tempo e tal, fez uma série de trabalhos para televisão, fez muitos filmes, centenas de peças de teatro. Acho que o teatro é onde a Cris mais criou e mais trabalha. Inclusive, ela estava pouco antes da pandemia com uma peça sobre Frida Kahlo, que muito em breve vai voltar aos palcos. O Sesc até teve uma ação muito interessante, fazendo Frida Kahlo desde casa. Então, fiquem de olho nas redes sociais da Cristiane também, porque ela tem feito essas divulgações e é muito interessante. Acho que tudo que tem a ver com arte, tudo que tem a ver com cultura, é remédio para um momento desse, assim como viagem também, né? Então, aqui o que eu quero dizer é que, mais uma vez, a gente não pretende esgotar a ideia de Nova York,
Escolhemos a Cris porque ela tem uma história com Nova York muito interessante, uma história diferente com Nova York. Não é todo mundo que sai no New York Times, a verdade é essa. Então, o título da nossa live hoje, A Minha Primeira Vez Deu no New York Times, não é à toa, é porque realmente a Cris foi matéria do New York Times, com uma das suas peças, na verdade, com duas das suas peças que ela fez em Nova York. E a ideia aqui é trazer uma Nova York pelo olho da Cris de quase 30 anos atrás, quando fez a sua peça em Nova York, e depois, junto com a sua família, o que ela viu e o que ela trouxe de coisas interessantes. A ideia aqui é que a gente possa entregar para vocês um conteúdo, ou seja, Cristiane Trisserri, atriz, produtora, diretora, quando ela vai a Nova York, o que ela faz em Nova York, o que ela gosta de fazer em Nova York, e eu posso antecipar para vocês, não é nada muito diferente do que todos nós estamos acostumados. Aqueles que conhecem Nova York vão ver que realmente não é nada diferente daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente curte em Nova York. Bom, essa frase da Simone de Beauvoir é fantástica, que tem alguma coisa no ar de Nova York que faz com que dormir seja desnecessário, né? A música New York, New York já diz um pouco disso, a cidade que nunca dorme. Então, Cris, eu, a partir de agora, deixo com você. Muito obrigado. Eu esqueci de te agradecer pela sua disponibilidade, por você estar aqui conosco. Realmente é um grande prazer ter você aqui hoje nesse nosso prato cheio. E eu espero que, assim como as suas audiências nos teatros e na televisão sempre ficam embevecidas pelo seu trabalho, também fiquem hoje embevecidos por você mostrar a sua Nova York. Bom, boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre é um prazer poder falar de mim e de Nova York, porque eu vou falar das coisas que eu vislumbrei e de como eu acabei chegando num lugar de uma outra forma, né? O Sérgio falou, a Nova York da Cris não é muito diferente da nossa. A única diferença aí, no caso, é que eu fiquei nua no Central Park, né? Essa realmente ninguém vai conseguir fazer isso, porque vai preso. Como Não eu dê fiquei... ideia, não dê ideia, Cris, não dê ideia. Como eu fiquei dentro do Teatro de la Corte, eu estava amparada por toda a mídia, mesmo assim deu um bafafá, um rebu tremendo, mas a gente vai falar sobre isso. É óbvio que, sim, Nova York, a primeira vez que apareceu para mim foi através dos filmes do Woody Allen. Eu costumo dizer que se o Woody Allen me trouxe Nova York, o Fellini me trouxe Roma, a Almodóvar me trouxe Madrid. Porque, claro, eu sou uma atriz, eu sou uma artista, então o meu primeiro olhar é sempre um olhar fotográfico, poético, e nada melhor que isso do que o cinema, né? A fotografia de um filme do Woody Allen. Então, em Manhattan, essa ponte, né, Queensboro, que fica ali na 59, que é a ligação com Queens, que é aquela ponte dos 2 andares, né, que os carros passam em 2 andares, que é uma coisa, eu não sei se existe em outro lugar, mas para mim, só essa ideia, né, dos andares de carros já era uma coisa tão incrível, e essa modernidade, essa grandiosidade, com romantismo de repente, você está ali numa pracinha, né, que é a pracinha que tem o Porcellino, que é uma réplica do escultor de Florença também, onde as pessoas passam a mão para que dê sorte, né? Então, essa mistura da exuberância com o romantismo tem muito a ver comigo. Eu posso dizer até que eu sou uma pessoa, modéstia à parte, bem que modéstia não é qualidade, minha mãe já sempre disse isso, mas a exuberância com o romantismo é uma coisa que me emociona muito. Então, esse retrato, né, essa foto de Nova York com a ponte, com esse casal namorando, né, nessa neblina, né, e a história toda do filme, que o Woody Allen conseguiu que a prefeitura não apagasse as luzes, porque tem uma dimerização, a luz da ponte, que fica acesa durante toda a noite, e o dia vai
clareando e as luzes vão se apagando, e ele conseguiu que as luzes não fossem apagadas, que ficassem na manhã também, para que ele terminasse as filmagens. É uma coisa que me encanta, né? Cris, o Woody Allen, a gente pode dizer que é a personificação de Nova York, né? Se você tem uma pessoa que é o exemplo vivo de Nova York, ou é a personificação, é o Woody Allen. Não tem, eu acho que não tem ninguém comparado a ele nesse sentido. Não, não tem. Ele traz uma Nova York de várias gerações, uma coisa que eu sempre pensei que podia acontecer no cinema paulistano, e a gente teve poucas coisas que aconteceram no cinema paulistano com essa verve. Eu acho que essa coisa das gerações, né, das várias gerações, ele traz isso lindamente, né? E E ele tá aí, com um então, filme, ele lançou um filme novo ano passado sobre Nova York, né? Um Dia de Chuva em Nova York. Foi o mais novo filme que ele lançou com o tema de Nova York. Então, depois ele deu uma fica a dica. passeada por Roma, por Paris, durante toda a carreira dele. Mas aí me vem também o Central Park do Woody Allen, né? No filme Dirigindo no Escuro, que é um filme incrível, não sei se vocês assistiram, porque ele fica cego ao Fica começarem as cego. filmagens. Então, ele tem que ser guiado na verdade, um tradutor, porque como fotógrafo, o diretor de fotografia, ele chama um chinês, então ele tem que, através do tradutor, intérprete, ele tem que passar para o fotógrafo que ele quer. Só que ele não está enxergando nada. E é, óbvio, uma metáfora, né? Depois, no fim, ele diz, ué, mas qual o diretor americano que tem enxergado alguma coisa? E, no fim, ele vira um sucesso em Paris. O filme fica cult, né? Ele vira um sucesso em Paris. Então, tem o Woody Allen, né, no Central Park, e vários filmes do Woody Allen. Eu peguei esse porque tem essa cena linda, né, dele sentado no Central Park, ele mesmo fazendo a personagem dele mesmo, diretor. E a Annie Hall, né, quer dizer, os táxis amarelos em Nova York. Então, eu lembro que antes da gente viajar, o Alonso, né, meu marido, ele não tinha ido a Nova York ainda. Então ele dizia, mas não é possível isso, que o cara faz assim, o táxi para, né? E em Nova York é possível, né? Mas não é possível que eles conhecem tudo, leste, oeste, norte. Sim, porque é tudo dividido assim, de uma maneira, a cidade é dividida de uma maneira que qualquer pessoa pode aprender a É andar no muito primeiro fácil de dia. se movimentar. É muito fácil de se movimentar. É um E tabuleiro de damas, né? É um tabuleiro de damas. É muito fácil. daqui a pouco eu já deixei, meus filhos já saíram, cada um tinha, né, a sua liberdade, tinha coisa que a gente fazia em família. Mas, enfim. Então, essa foi a minha primeira Nova York, né? Foi a Nova York do Woody Sim. Allen. Do E Woody aí, Allen, de do Woody Allen. repente, vamos para Nova York. Cacá Rossetti chega, a gente está fazendo um espetáculo que era o UBU, Folias Físicas, Patafísicas e Musicais, que foi um grande sucesso em São Paulo. Lotava, ficamos 3 anos em cartaz, foi uma coisa enlouquecedora, as pessoas comemoravam aniversário lá, assistiam 10, 15 vezes, uma coisa inacreditável. E aí falou, não, nós vamos estrear em Nova York com o Doente Imaginário do Molière. Começamos a ensaiar, na verdade a gente estreou em Sertãozinho e fomos de Sertãozinho para Nova York. Olha só, Da quem pequena havia de cidade do dizer? interior. Então, em São Paulo, ninguém tinha assistido ainda, né? E estreamos no Public, que é um teatro icônico, várias pessoas importantes passaram por lá, é um off-Broadway importantíssimo, um teatro cult importantíssimo. O Joseph Papp, quem acabou transformando esse local em teatro, né? E atores renomadíssimos passaram por lá. Então, quando eu me vi na primeira vez em Nova York, eu estava ali, em East Village, no Public, né? Me apresentando com Molière, fazendo a personagem, a mulher do Argan, que era uma personagem cômica, que tinha um barco na cabeça, era lindíssimo, espetáculo, críticas incríveis, né, em todos os jornais, dizendo que a gente era uma espécie de carnaval que a gente trazia, porque a relação era muito essa, mas a verdade é que o nosso cenógrafo figurinista
José de Anchieta, que faleceu ano passado, sempre trouxe, na verdade, esse carnaval, além do nosso carnaval, um carnaval de Veneza, a comédia dell'arte, porque a comédia dell'arte ela traz essa alegria. E nessa primeira vez... E pessoas famosas na plateia, né, Cris? Cyndi Lauper estava lá me assistindo. Cyndi Lauper assistindo. Uma coisa assim, porque era uma coisa normal, eu estava fazendo parte da cidade, diferente, eu não estava ali como turista, eu estava ali trabalhando. E confesso que nessa ocasião eu só vivi Nova York noturna e na madrugada. Eu quase não vi. Até porque, né, eu sou uma pessoa, essa live até foi muito cedo, eu acabei de tomar o café da manhã, tá? Mas aí eu fui no Blue Note, né? Então eu tive o prazer, né, de assistir nada mais, nada menos que Dizzy Gillespie. Não é para qualquer um, né? Então, quer dizer, ali na época, as pessoas tinham esse acesso a assistir, mas eu não tinha a menor ideia de que fosse palpável. E aí eu me senti totalmente num filme de Woody Allen mesmo, porque o Woody Allen é o jazz, também tem isso, o Woody Allen traz a música. Eu não conseguia andar em Nova York sem sentir um jazz também, né? Você parece que, a verdade é que quando você anda em Nova York, você parece que está o tempo todo dentro de um cenário, né? Não, o tempo todo, porque as referências são todas de são filme. totais, exato, exato. Então, você se sente o tempo todo dentro de um filme. E foi um sucesso o espetáculo lá, e a gente ficou um mês na cidade, né? Nos apresentando, conhecendo, e a partir daí apareceu o convite para o Cacá Rossetti montar o Sonho de uma Noite de Verão, que a gente, então, aí foi 89, 1989. Foi 90, 90. 90 já, exatamente, 90, 89 a gente estreou em Sertãozinho, exatamente. E aí a gente teve o convite, eu lembro que a gente estava ali na Little Italy, a gente estava comendo ali, e de repente o Cacá chega com a novidade de que o Joseph Papo tinha acabado de convidá-lo para estrear o Sonho de uma Noite de Verão no Shakespeare Festival, quer dizer, o festival mais importante de Shakespeare do mundo. Então, a gente retornaria no ano seguinte com Sonhos de uma Noite de Verão, que aí temos fotos do Central Park. Esse Delacorte é um teatro aberto no Central Park. Ele é fechado para o público, aqui onde o público entra, né? Mas a vista dele é aberta. Você pode fechar com o cenário, mas o nosso cenógrafo optou por deixar a floresta devastada, que seria a floresta amazônica, então, tocos de árvore, né? A floresta devastada, e atrás o próprio Central Park, as árvores do Central Park. E era incrível, porque a lua a gente apresentava à noite, a gente ensaiava de dia e à noite a gente se apresentava. E a lua aparecia, era verão, né? É um festival de verão. O Festival Shakespeare acontece em agosto, julho, né? Julho e agosto, todos os anos. Então, você tinha a visão do céu. Eu estava ali me apresentando e o cenário era Nova York. Eu lembro que um dia eu estava deitada, porque tinha uma hora que eu dormia, e eu senti um bicho entrando no meu ouvido. Eu fiquei... Porque às vezes passavam, né, esses esquilos, como chamam os esquilos ali, os esquilinhos que tem na Central Park, às vezes passava, porque a gente estava... Era uma coisa incrível isso. E no último dia, aliás, na estreia, para 2.000 pessoas, estreia para crítica, New York Times, Village Voice, todos os jornais importantes, o microfone que estava na minha lapela, ele escapou, e chovia também. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí os americanos técnicos ficaram enlouquecidos, falaram, nossa, como é que ela conseguiu? Eu fui no microfone do meu colega e dei o texto final. Ele não entendeu que eu fui me aproximando dele, o José Rubens Chachá, e aí eu dei o texto final ali. Foi incrível, eu era reconhecida na rua, eu recebia cartas da Califórnia, então aí deu pela segunda vez no New York Times, e eu tive meu momento Cinderela, famosa, em Nova York, e ficamos ali. Mais uma vez no New York Times, olha. Ficamos do lado do Central Park para ensaiar. Então, eu lembro quando alguém chegava atrasado, a gente ficou a 2 quadras do Central Park. Então, alguém chegava atrasado, o Cacá falava, mas o quê? Você ficou dando comida para os esquilos? Ou o elevador?
ele é muito, extremamente rigoroso e ele ficava muito bravo com isso, porque, poxa, a gente estava lá para trabalhar, mas imagina, todos em Nova York, Mas trabalhar 35, em Nova York não deve ser fácil, né? Tudo mas tira sua atenção no meio do caminho, a verdade é e a essa. uma polêmica, e aí saiu a crítica no New York Times e em vários jornais, e a gente deu entrevista para várias televisões. E o Central Park é uma cidade. É Você pode verdade. passar dias no Central Park. Então, dizer que a gente vai hoje esgotar Nova York, você não esgota nem o Central Nem o Park, Central né? Park, exatamente, exatamente. Tem os O Central vários Park é quase como o pulmão de Manhattan, da ilha de Manhattan, né? vários lugares que você tem ao redor, que eu fui almoçar naquele restaurante, Tavern on the Green. Vamos falar dele já, porque eu sei que você comeu um prato delicioso lá e eu quero que você dê essa dica, porque é Exatamente. importante. Bom, mas aí então, você nessa época Também, conheceu essa Nova nessa York? época, eu fui comer o pato de Pequim. Então, aí eu continuei muito numa vida noturna, o Peking Duck, né? Que eu acabei conhecendo lá. A primeira vez que eu comi um falafel foi em Nova York. E Várias experiências únicas e pela primeira vez lá, né? E isso é muito aqui já, legal. aqui já foi pela segunda vez, Aham, aham. mas aqui eu descobri aquela coisa de que o Tom Jobim falava de andar de maca em Nova York. Que Nova York é uma cidade para se andar de maca. Que é Para poder para você olhar. andar deitado, ele carregando e você olhando. Eu acho incrível isso, porque é realmente... Mas faz todo sentido. Essa frase do Tom Jobim faz todo sentido. Ele era uma pessoa que morou em Nova York durante muito tempo, inclusive faleceu em Nova York, né? E gostava daquela cidade. Acho que a Bossa Nova também teve um bom berço em Nova York, não só com Tom Jobim, com João Gilberto, o Carnegie Hall. Quer dizer, você tem várias histórias de Bossa Nova que aconteceram em Nova York. Isso é muito legal. E aí depois, Cris, 28 anos depois de ter sido capa do New York Times, por duas Não, vezes, espera, eu matéria saí no na New York Times. Playboy americana também, eu esqueci de te contar isso. Ah, então Eu se saí você guardou para a live, quer dizer, isso aqui você me pegou de calças curtas agora. Aí teve um momento assim que foi assim, momentos eróticos do ano. Saí eu, Madonna, Titiolina e Toya Jackson. Foi uma foto, essa aí que vocês viram, do Sonho de uma Noite de Verão, o banho da Titânia, uma coisa poética no meio dessas divas todas. Uma foto pequenininha, não foi que eu posei para a Playboy americana. Eu estaria por lá até hoje. Oh, Olha só, olha só, olha só. E, quer dizer, Nova York, então, o que a gente pode dizer é que Nova York deixou marcas em você, né? Eu acho que marcas profundas, obviamente, pela experiência que você viveu. E depois, com filhos, com marido, com família, estava na hora de revisitar essa cidade, né? Que tanta alegria e tanta coisa interessante trouxe para você. E aí, 28 anos depois, você estava de novo no coração do mundo, né? Na Times Square, andando na Broadway, vendo esse skyline fantástico. E a partir de e o agora, Cris, primeiro dia nós já fomos para Times Square, primeiro dia. tem que ser, não tem jeito. Tivemos uma experiência de chegar de metrô em East Village, onde ficamos, e falei, gente, vamos fazer essa experiência de chegar de metrô que eu nunca tinha feito, sabe? Sair do Aham. aeroporto, pegar... E é outra história, né? Porque é tudo extremamente organizado. E é bom, porque você está ali já vendo toda ali o percurso, chegando, né? Vendo um pouco assim a região que antecede Nova York, né? Ali, Sim, sim, os sim, bairros, sim. né? Como é que se diz? Os Não é como é que se distritos? diz em inglês? Os Né? distritos? Você vai chegando por ali pelos bairros, né? Aham. E chegando de metrô, né? Até que chegamos em East Village e imediatamente deixamos as coisas e, óbvio, como se diz, Nova York não se descansa, Nova York não se dorme. E já fomos para Times Square. Então, lá já fomos para o Hard Rock Café começar o nosso festival de hambúrgueres, porque era isso. Vamos comer todos eles, meus filhos, né? Então, eu estava muito através também do olhar aí da minha família que não conhecia. Claro, Eu sem dúvida. sei de ser protagonista, que é difícil para mim,
e fiquei coadjuvante. E fiquei coadjuvante de embarcar no sonho e no olhar deles e na viagem deles. Então, a primeira coisa era comer hambúrguer, ir no Hard Rock Café. E já fomos lá, já comemos o nosso primeiro hambúrguer lá, que é ali, né? Também no Sim, Times Square. mesmo ali na Times Square, exato, exato. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho, Cris, dos pontos principais que você mais gostou, que você visitou, que você mais curtiu, e um pouquinho do teu olhar sobre eles. E a gente começa com um ícone de Nova York, que acho que todos que vão a Nova York visitam, que é o Museu de História Natural. Né? Ainda mais depois do filme Uma Noite no Museu, ficou ainda mais famoso, ou dos filmes que tiveram sequências, ficou ainda mais famoso para o público. Né? Ficou. E a gente entrou lá e assim, tinha uma fila e a gente sempre se assusta. Ah, meu Deus, estava sol, né? Mas é muito rápido tudo, né? As filas ali, não é uma coisa que você fica na fila. E essa noção eu tinha perdido um pouco, porque das outras vezes eu visitei museus, tudo, mas eu tinha perdido um pouco essa noção de como as filas andam rápido, né? E também era uma outra realidade, né? Depois de 20 anos, acaba que é uma cidade completamente diferente Completamente diferente. do que, E do foi que um eu tinha barato, porque experimentado. eles assistiram muito à noite no museu, e aí entra lá no Museu de História Natural, e nossa, é incrível, mas mãe, como eles, a infância todas, né? Toda deles, eles ficaram vendo esses filmes. É um barato, né, mãe? Mas por um outro lado a gente fica imaginando que se os bichos saíssem, né? Se os fósseis saíssem se Andando, né? mexendo. Mas o Museu de História Natural, a gente estava falando ainda há pouco do Central Park, do Teatro Della Corte, o Museu de História Natural está mesmo ali, no Central Park, na Rua 77, Exatamente. na beira do Exatamente. Central Park. Então, assim, é um ponto que não tem como não visitar. Está muito próximo do edifício Dakota, que é onde morava John Lennon. Então, assim, é um caminho natural quando você está visitando Nova York e se perdendo pelas ruas, você poder visitar o Museu de História Natural é imperdível. Não deixem de visitar e, obviamente, de indicar para os seus clientes, porque realmente compensa muito. Uma coisa que eu queria dizer, até só um parêntese. Eu estava errando o nome da Times Square, porque na minha cabeça só fica New York Times. Faz algum sentido, faz algum sentido. É natural, é natural. Desculpa. É natural, é natural. Mas agora, então, aí é a saída, né? Eu não sei se sempre foi assim, mas a entrada é por um lugar novo, né, do Museu de História. Isso, exatamente. E a saída que é por aí. Mas só um parêntese, Cris, para poder falar para o pessoal, que é o seguinte: tudo isso que a gente está falando aqui, os pontos que a gente vai falar, os restaurantes que a gente vai falar, os museus que a gente vai falar, a gente já preparou uma pronta referência que a gente vai compartilhar com todo mundo que está assistindo, com os endereços, o que é cada coisa, o que se pode comer, do mesmo jeito que fizemos quando fizemos o prato cheio de Roma, que tinham ali várias dicas. A gente também, então, ao final da live, 24, 48 horas, a gente vai disponibilizar essa pronta referência para vocês, então não se preocupem que todas as dicas vão estar por escrito para vocês. Bom, depois do Museu de História Natural, acaba que a gente tem também um outro prédio icônico, um prédio que inclusive também serviu de cenário para filmes em Nova York, que é a Biblioteca Pública, que eu particularmente acho um prédio espetacular. Muito bonito. É um espetáculo. E ao lado tem também, nós chegamos, estava tendo um mini festival Shakespeare no parque ao lado, né? Que é agora não lembro não, mas que tem exatamente colado, né? Atrás do museu, né? E o museu estava fechado. Então, só 2 dias depois que a gente estava fechado por alguma questão, algum problema, não lembro agora, não era por causa de ser segunda-feira, não, eu acho que não. Foi alguma coisa, tinha um aviso, né? E daí tivemos que retornar 2 dias depois.
E o incrível é que, assim, o meu marido é editor, é escritor, então, e ele trabalha com bibliotecas também. Então, ele ficou encantado com a forma né, também dessa modernidade, desse acesso, né, disso que a gente vinha falando, dessa exuberância, dessa história acoplada a essa modernidade, a essa coisa que tudo funciona tecnicamente, Sem tecnologicamente. dúvida, sem dúvida. Sem Então, dá dúvida. para seguir também a biblioteca no Instagram, eles mandam as notícias, você pode ouvir os podcasts, é uma coisa incrível isso deles também. Não, é muito legal, e até comentei com você ontem, quando a gente estava na reunião, eu fui fazer uma pesquisa no New York Times sobre a tua matéria e tal, para ver se tinha mais alguma coisa além daquilo que você mandou, e eu vi que o site do New York Times, você consegue comprar edições do New York Times digitais desde 1910. Então, se eu quiser um jornal de 1910, eu consigo hoje, através do site do New York Times. Então, tem muita coisa que realmente o americano sabe fazer isso com maestria, a verdade é essa, e facilitar a vida das pessoas da melhor maneira possível. Mas a biblioteca pública... E anda muito a pé, né? Isso é maravilhoso, porque a gente estava em East Village Exatamente. e de repente estava para ir. Era uma caminhada, mas uma caminhada maravilhosa, né? Uma Não, é caminhada tranquilo. A encantadora. biblioteca está ali na 23, se eu não me engano, entre a segunda avenida e a terceira. E tem muita coisa. Quando você sobe de East Village, quando você vai subindo, você tem muita coisa para ver, né? A verdade é essa. Tem muita coisa para se Para ver. subir, para descer, tanto descendo quanto subindo, tem muita coisa para ver. Não, é verdade, é verdade. Bom, depois, Cris, a gente vai falar, eu posso chamar quase que de sua casa, né? Afinal de contas, você fez uma peça e ficou nua no Central Park. Então, o Central Park é um outro lugar que as pessoas não podem deixar de visitar, não só pela beleza do parque, não só por ser um lugar super agradável, outro cenário de inúmeros filmes que a gente vê até hoje, filmes que marcaram a nossa vida, por exemplo, Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin, né, que tem o Central Park como um grande cenário. E aí está você perto de Shakespeare, fazendo uma referência ao que viria a ser a sua próxima peça, né, na sua camiseta. Exatamente. Um presente, se eu posso dizer, eu ganhei do Francisco Ancona esse presente, inclusive. Nosso amigo. O Central Park também é incrível porque ele muda a luz, o cenário, conforme as estações também. Então, você vê um Central Park com neve, um Central Park no outono, no verão, onde vira uma praia, né? E lá a gente foi na primavera, né? O Aham. festival chega no verão, mas eu estive ali com a minha família na primavera. Então, a gente esteve ali no Tavern on the Green, comendo essa maravilhosa massa com lagosta. E o Tavern Tomando on the aquele... Green é um restaurante referência em Nova York, antiquíssimo, e que até E você hoje... entra lá, tem alguém tocando Aham. na entrada, você já fica inebriado, né? Aí você toma aquele drink, o meu filho não podia tomar, tinha que mostrar a carteirinha, né? Porque ele tinha Aham. 19, ficava bravo com isso, né? E aí a gente teve, assim, almoçamos ali, que foi exatamente depois do Museu de História Natural, que a gente foi, nesse mesmo dia, a gente foi almoçar no Tavern on the Green, e depois fomos passear pelo Central Park, e fim de tarde já, Não, você e vê as usinas. é uma delícia, né? É um lugar gostoso você almoçar e depois fazer uma caminhada. Essa imagem que a gente colocou aí desse mosaico com o Imagine, que é uma homenagem ao John Lennon, ali no que eles chamam de Strawberry Fields, e muito pertinho também do edifício Dakota, onde ele morava e onde ele foi infelizmente assassinado. Mas é fantástico, é um parque gigantesco, são quase 4 quilômetros quadrados de parque. Se você E o considerar que restaurante Tavern on the Green ele fica exatamente dentro. Então, você dentro do parque, a vista é para o Central Park, quer dizer, isso quando eu fui anos atrás eu nem tinha ideia. não, mas e a comida é muito gostosa, a verdade é essa. É um restaurante com uma comida muito, muito agradável, não é muito caro, é um restaurante com preço bastante
acessível, né? É verdade, é. Bom, depois disso, Cris, eu estou aqui com o meu... A gente, quando vai fazer uma live com uma atriz, a gente tem que ter roteiro, não tem jeito, senão a gente se perde. Ah, bom, se você quiser, eu vou falando, eu estou deixando você entrar, mas se você quiser, aqui não tem fim. Podemos... Não, isso aí não, até porque para falar de Nova York é uma cidade que a gente pode também. Eu por um acaso, sou um apaixonado pela cidade. A gente pode falar até de noite aqui, se for o caso. Agora, é engraçado que a Frida Kahlo, ela tem uma bronca, né? Ela fala os Nueva Yorkers. Os Nueva Yorkers podem tomar whisky on the rocks e Cosmopolitan, porque ela toma mesmo um shot de tequila. De assim, tequila. Tum. É virar, é tudo, né? Tem esse papo de on the rocks. Exatamente, exatamente. Mas depois, Cris, um outro ícone também de Nova York, que também não pode, que vale muito a pena a visita, e que você viveu uma experiência também interessante, a foto diz muito isso, é o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. MoMA para os íntimos. E você viveu aí, eu adorei essa foto que você mandou, porque realmente tem muito a ver. Como eu disse no início, a Cris está com uma peça sobre Frida Kahlo, e aqui ela tem essa foto, pronto, uma pintura de Frida Kahlo, e a Cris espelhada também no MoMA. É um museu fantástico. Museu fantástico, que também em um dia você não esgota, você tem que voltar e voltar e voltar, óbvio, mas eu estava começando a montar, a ensaiar Frida Kahlo, estava nas leituras ainda quando eu fui para Nova York nessa ocasião, na primavera, né, em maio. Que legal. De maio do ano passado. E, obviamente, as pessoas fazem essa foto, tem isso exatamente para isso, mas claro que para mim tinha um outro peso, né? Sem dúvida. Eu tenho uma coisa no MoMA também, que eu encontrei na época do Sonho de uma Noite de Verão, um crítico que tinha acabado de escrever uma crítica que tinha saído, né, também, no Village. Uhum. E ele dizia que eu fazia uma Titânia, a rainha das fadas, gritando como Julieta Massina e revirando os olhos como Lucille Ball. E eu encontrei com esse crítico no MoMA. E ele voltou a falar para mim, eu te assisti, e já tinha saído a crítica. Eu falei, muito obrigada e tal. Eu queria te agradecer, porque, na verdade, para mim isso é um elogio, porque são exatamente minhas referências. Cinema Olha. italiano. E Lucille Ball, minha infância inteira eu assisti Lucille Ball revirando os olhos. Então, no palco, eu faço muito isso. Uma coisa estudada, obviamente. Então, eu agradeci. Então, eu tenho essa ocasião no MoMA, encontrar o crítico que tinha acabado de colocar essa crítica. Agora, no MoMA, não tenho o que dizer, né? Você encontra tanto da arte moderna, como você tem lá o acervo, e para você ficar... É um museu fantástico. Um outro museu de arte moderna também que eu sempre indico e gosto muito em Nova York é o Guggenheim Museum. O prédio dele é fantástico, né? Só o prédio em si já é uma obra de arte. E também tem uma coleção espetacular. São dois museus de arte moderna, a gente pode assim dizer, em Nova York, que valem muito a pena a visita, sem sombra de dúvida. E saindo do MoMA, obviamente, morrendo de fome, o que nós fomos? Para aquele hambúrguer que é um... Mais um hambúrguer. Que é aquele que a garotada... Mas que para mim não foi... Shake Shack. E eu nem sabia, porque eles que sabiam. Vamos no Shake Shack, então vamos, não sei o quê, na hora, né? Porque o bom também é que eu estava com os filhos que são rapidinhos ali, né? Tá aqui, tem uma... Já buscam tudo. Já fomos para lá, foi maravilhoso, né? Daí, Isso. não tinha nem lugar para sentar, dali a pouco vagou, você senta com as pessoas, é muito legal. É impressionante como você consegue... É impressionante como o hambúrguer é uma comida, um lanche, que ele consegue ser redescoberto a todo tempo, né? É impressionante isso. Você pensa desde o McDonald's ou desde o Wendy's, falando de cadeias americanas,
e aí você vê aparecer do nada, surgir do nada, uma cadeia como a Shake Shack, e que está fazendo um sucesso retumbante com uma coisa que existe há décadas. Então, é engraçado como é plural, né? É muito, muito legal, muito Não, e é legal. um barato, porque ali é aquele esquema que você vai, tu pede, é completamente diferente. Muito rápido, muito rápido. Café, E por um acaso é uma delícia. é uma delícia. É uma Hambúrguer delícia. delicioso. Bom, E, falamos do não, MoMA. realmente, E tem uma coisa, Cris, que eu sempre gosto de dizer e sempre gosto de ver quando vou a Nova York. Aquilo que você falou que o Tom Jobim dizia que visitar Nova York era interessante se você tiver de maca para você poder olhar os arranha-céus. Também tem uma outra forma muito legal de visitar Nova York, que é ver Nova York de cima, também é muito bom. E o próximo ponto que a gente vai falar é o Rockefeller Center. Todo mundo pensou que eu ia falar do Empire State Building, mas não, é do Rockefeller Center. Primeiro porque é um lugar fantástico, e aí eu queria que a Cris contasse um pouquinho da experiência dela lá, mas antes dela contar, eu quero lembrar a todo mundo que no alto do Rockefeller Center tem uma coisa chamada que é o Top of the Rock, sim. que é também um observatório que você consegue, você paga o ingresso para ir. E o que eu acho mais interessante... Incrível, né? Isso, mas o que eu acho mais interessante do Top of the Rock é que você, quando está no Empire State Building, ok, você tem uma supervisão de Nova York, é lindo, você consegue ver a ilha de Manhattan toda, mas no Top of the Rock você vê uma coisa que no Empire State Building você não vê, Central Park, que é o Empire State Building. Ah, sim! Eu devia ter falado do Central Park, porque fica em close também o Central Park. Também, além disso. Mas como o Empire State Building é um prédio icônico, um dos prédios icônicos de Nova York, o Top of the Rock te dá a possibilidade de ver Nova York de cima com o Empire State Building no seu campo de visão. Então, isso para mim King é uma Kong, coisa... que você enxerga, não tem como não enxergar. Você enxerga o King Kong, né? Exatamente, exatamente. Mas me conta como é que foi a tua experiência aí no Rockefeller Center. Você me falou que tomou uns Para drinks você e ver, quando eu tal. dou de cara com essa escultura, eu já... Nossa, essa foto eu gosto muito. Embora tenha sido eu mesma que tenha feito, eu vou elogiar a foto. Porque esses, né, o Rockefeller atrás, né, essa triangulação, essa geometria e essa escultura, né, é uma coisa incrível, porque dá de cara com isso. Eu fiquei horas aí parada. Até, ainda bem, porque meus filhos estavam fazendo compras, né? A minha filha estava na Victoria's Secret, o meu filho estava na Adidas. E ali tem muitas lojas, ali tem muita coisa, ali à volta tem muita coisa eles legal. soltos, né? Só que a gente estava, sabe daquele jeito que você deixa desligado no modo avião e pega o Wi-Fi assim nos lugares? Eu estava meio... Então, o que acontece? Nesse momento, eu estava assim. Então, o que a gente fez? Não, eles vão fazer compras, a gente vai ficar andando na Quinta Avenida, vamos fazer tudo por aqui. Fomos a uma missa na St. Patrick, eu e o Alonso. Que é em frente ao Rockefeller. Fomos ali na missa, assistimos uma missa, fomos para o Rockefeller, tomamos um drink ali, e nada, a gente tinha marcado com eles ali na igreja, que era em frente à Victoria's Secret, nada. Aí a gente conseguiu remarcar para encontrar com a gente no Rockefeller Center. Nada. E aí eu perdi conexão e começou a escurecer. Então você imagina a mãe italiana. Com os filhos perdidos em Nova York. A entrar, uma brincadeira de um ataque de nervos em Nova York. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu falei, onde eles estão? E a gente passou um tempão aí, tomando esse drink que é um Moscow Mule, que eu descobri há pouco tempo também. É uma delícia. E tem os barizinhos, e aí no Rockefeller você tem também no inverno a pista de patinação no gelo, né? Exatamente, que é onde tem essa escultura aqui embaixo na foto, né? Exatamente. E aí, tomando esse drink, esperando, foi ótimo. Mas assim, começou a escurecer e começou a chover. Lá fui eu resgatar os filhos voltando pela Quinta Avenida e o Alonso só me esperando, né? Porque o pai é mais... E aí
encontrei com eles, dei bronca e falei também, se vocês, ou vocês vêm atrás de mim agora, eu largo vocês aí. Eles nem tinham medo, porque eu largo vocês aí, Estavam mais preocupados com as compras, Cris. Desculpa, mas largo dessa vez vocês você aí. perdeu. Não tem como competir. Não tem como competir. Mas o dinheiro estava comigo, né? Então também. Ah, bom. Então eles tinham que voltar para abastecer. Tinham que voltar para abastecer. Para comer era com a mãe, né? Sempre é com a mãe. Sempre. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, e falando em comer, Cris, falando em comer... Eu queria falar disso, de uma coisa, de uma experiência bacana, que a gente comprou muitas coisas nos mercados, em East Village. Ah, isso é legal. Uma saladinha que já vinha pronta, e tudo incrível. Cada rúcula, cada alface, porque diz que são os produtores locais, que há um tempo, faz alguns anos, que a Prefeitura de Nova York deu ênfase, deu força para os produtores locais. Então, você encontra produtos de altíssima qualidade por preços extremamente acessíveis. É maravilhoso, come-se muito bem em Nova York, tanto nos restaurantes como se você quiser comprar alguma coisa nos mercados, nos supermercados. É verdade, é verdade. E como Nova York como Nova York, Manhattan, Nova York de uma maneira geral, é uma cidade onde você tem pessoas do mundo inteiro visitando ou vivendo ou morando na cidade, eles precisam ter opções as mais diversas possíveis para qualquer tipo de cultura, para qualquer tipo de nacionalidade. Você tem restaurantes brasileiros, você tem bons restaurantes espanhóis, italianos, já comida oriental, de tudo, de tudo. Tem um bom restaurante vietnamita também na cidade. E falando de comida, a gente separou aqui alguma das opções que a Cris pôde experimentar. Pronto, dentro aí da batalha dos hambúrgueres que a Cris estava dizendo, o Shake Shack e o Hard Rock. A gente teve aqui uma pergunta, Cris. E o Hard Rock não é só que você não vai lá só para comer o hambúrguer, né? Porque tem toda a história. Eu fotografei com a guitarra do Elvis Presley. Você tem toda a memorabilia lá, né, do rock. A data de morte dele, 2 dias antes do meu aniversário, 16 de agosto. Olha, seu aniversário está chegando. 3 dias antes do meu aniversário. Então toda a história do rock que você tem as guitarras, você tem todas as paletas dos guitarristas, dos baixistas. E você tem um museu, é um museu. É um museu, exato, exato. Então, é incrível, incrível, incrível. E ali, de cara, né? A primeira compra que eu fiz, que eu não falei, eu deixei mais para os filhos fazerem compras de roupa, essas coisas, eu ia comprar livros e cremes, né? Que, como eu digo, até os 30 anos, para as atrizes. Isso é um conselho que eu não dou assim, para todas as mulheres, eu dou mais para as atrizes, mas pode ser para todas as mulheres. Eu dizia isso, agora que eu já estou com 58 anos, eu já tenho outras coisas que eu digo, mas eu dizia, até os 30 compre livros, depois dos 30 compre cremes. Agora eu já vou dizer que continue comprando livros e cremes, porque, na verdade, não se para de comprar livros, obviamente. É lógico, é lógico, é lógico. Mas eu comprei ali no Hard Rock Café um echarpe com notinhas musicais, linda, toda colorida, que você vai ver, tem uma foto minha que eu vou te mostrar e depois eu te conto a história dessa echarpe. É linda, 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 linda. E foi a primeira compra que eu fiz para mim, foi essa. Para você em Nova York. Mas, Cris, a Tânia fez uma pergunta aqui no Zoom, ela perguntando se tem opções de hambúrgueres vegetarianos, tanto no Hard Rock quanto no Shake Shack. Tem. A verdade é que todo lugar agora você encontra, né? A opção de hambúrguer vegetariano, né? Principalmente em Nova York. Todos os lugares têm essa opção. Você encontra. O do Shake Shack eu nunca experimentei, mas eu sei que tem, sim. Eu também não. Eu sei que tem. E no Hard Rock também sei que tem hambúrguer, não só hambúrguer vegetariano, tem mas várias outras comidas também. Sim. Né? Lógico. E aqui onde você comeu o pato laqueado, né? Nesse Peking Duck House. Só falando, se algum lugar também não tiver a opção do hambúrguer vegetariano, sempre tem a batata frita, né? Que são incríveis. Isso aí é óbvio, exatamente. Como batata frita e pastel é um negócio que eu como uma vez por ano.
porque eu acho um pecado da gula. Frituras em geral. Mas lá eu comia à vontade, obviamente, né? E, nossa, é incrível. Batata frita bem feita é realmente Não, eu faz faço como minha diferença. avó. Eu falo assim, eu não gosto. A minha avó falou um dia para mim assim, eu vejo uma mesa cheia de comidas assim, muito calóricas, e a minha avó dizia assim, eu não gosto. Aí ela falou para mim, é mentira, eu falo para mim mesma que eu não gosto. Mas eu gosto. É que eu acredito falando que não gosto. Mas o pato, o Peking Duck, é um pato que vem inteiro. A minha filha e meu marido se assustaram. Meu filho já não, entendeu? Ele é muito carnívoro, que nem eu. Então, e eles laqueiam, eles cortam esse pato, eles cortam bem fininho na tua frente, Bem assim, é um fininho. pato laqueado. É fantástico, é É uma maravilhoso. delícia, é uma delícia. Eu não Já comi comi pato também. laqueado aqui, já comi em outros lugares, e realmente é uma comida Ah, você comeu? já não no Peking Duck House, mas já comi em outros lugares do mundo e é uma delícia. E a forma como eles servem também é realmente muito gostoso. Tem uma interação aqui, Cris, ainda sobre o hard rock, voltando só um pouquinho atrás, a Isa falando que não só os hambúrgueres no hard rock, mas ela dizendo que as massas são deliciosas também, né? E é verdade, Mas o é o que hard eu disse, rock lá tem. tem várias. Eu não experimentei a massa lá, porque foi a ideia mesmo de... A E ideia foi ele a batalha dos hambúrgueres. é um barato porque ele vem com uma faca enfiada no hambúrguer, né? Exatamente. Um barato é uma coisa viking, né? E eu, Agora, como falando de. A gente falou do hard rock, falou do Shake Shack, que são, digamos, exemplos do moderno, né? Da gastronomia moderna de Nova York. Mas é óbvio, a gente também tem aqueles lugares que são históricos, são lugares que têm muitos anos em Nova York e que seguem. Às vezes tem um dos restaurantes que tem mais de 100 anos e seguem com a mesma qualidade de comida e fazendo o mesmo sucesso, são dois exemplos clássicos aqui, que é o Katz e o Lombardes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. bom, o Katz estava assim pertíssimo de onde estávamos, já nos sentíamos em casa, fomos para lá. É maravilhoso. Agora, é enorme. Não peça um sanduíche por pessoa, porque a gente dali, a gente ia para a nossa noitada, que seria a última noite, que foi a última noite nossa em Nova York, a gente ia para um rooftop, que a gente ia Uhum. para uma balada, Para uma né? balada. E o gostoso de viajar com filhos adultos é isso também, né? Não sabíamos se o Rafa ia conseguir entrar por causa da idade dele. Estávamos ali. E nós tivemos que levar a quentinha que sobrou do Cats Delicatessen para a balada, te digo isso. Tivemos que levar essa quentinha, entendeu? Eu dei para o Uma Alonso quentinho dog preparar. bag, como os americanos chamam. E o Cats Delicatessen tem é histórico, e tem uma cena de um filme da Meg Ryan, uma comédia romântica, que ela fez muitas, que ela simula um orgasmo, Um orgasmo, é verdade. está gozando. Eu me lembro desse filme. É porque ele diz para ela assim, imagina, mas você acha que a mulher finge sim. Aí ela começa, ai, começa a olhar e aí ela simula um orgasmo até o fim dentro do Cats Delicatessen e o cara fica assim, ela fala, viu? Aí ela volta a comer. Incrível, é uma cena incrível. O Cacá Rossetti também, né, meu grande amigo de muitos anos, conhece muito Nova York, muito mesmo, sim. Ele realmente conhece de passar férias desde a adolescência lá. Uhum, E ele uhum. falou, você tem que ir, porque é um clássico, né? E eu não conhecia ainda, eu fui dessa vez também. E a pizzaria, né, a Lombardes, Lombardes. que é incrível, e eu amo pizza, amo pizza. E eu sempre achava, será a pizza americana? Eles realmente fazem bem tudo, né? Tudo. Até essa pizza que você compra na rua e come de pedaço, assim, que é uma pizza que fica durinha. Você vê todos os americanos comem pizza na mão,
Mas é porque é uma pizza durinha. Outro dia estava uma história, não, os Exato. italianos também comem na mão, a gente não devia comer. Mas tem umas pizzas que elas são molinhas, que não dá para você. Eu não consigo comer Não uma tem pizza, como, não tem como, não mas tem é uma como. delícia, assim, e é maravilhosa. Essa foto diz tudo, a nossa alegria, assim. E o meu filho, que já tinha ido para a Adidas, né, já estava todo Já estava paramentado? nada, né? A minha filha, que já estava de Polaroid, também já tinha ido, porque minha filha é fotógrafa. Não, E mas a pizza em Nova York é muito gostosa, a verdade. Essa tem tem vários vários tipos lugares também. Aqui comi que você pode comer. O Lombardi é um dos mais tradicionais, realmente é, e é uma delícia. Esse sanduíche de pastrame, eu não preciso nem dizer nada. É fantástico, é muito bem feito e muito gostoso. Bom, Você depois, consegue comer um... Cris. Não, lógico que não, nem pensar, nem pensar. Mas não tem hipótese. Não tem hipótese. É impressionante, né? E daí a gente poderia ter feito uma boa economia. Tivesse pedido só 2, pedimos 4, imagina. Nossa Senhora. Nossa. Não, mas é muita quantidade. Vem bastante quantidade. Bom, depois um outro ícone que a gente até já falou aqui um pouquinho, e que é efetivamente ícone, mais um cenário de filmes, é o Empire State Building. Né? É icônico, não tem outra palavra para dizer. E aqui você vê que eu estava na maca. Você viu que eu fiz uma Exatamente, foto que essa eu estava foto sua aqui é na maca, né? na maca. Não, mas Nova York tem muito disso, né? Essa É muito geometria toda, eh, essa exuberância, e ao mesmo tempo as ruas são todas charmosas. Esse contraste, para mim, é realmente uma coisa... Não existe, né? Esse contraste dessa exuberância com esse romantismo. A cidade... único. Não, e a mistura do moderno com o antigo, né? Os prédios, você vê prédios antigos com prédios mais preservadíssimo. modernos, e eles conseguem combinar entre si. O que é mais interessante é que eles conseguem combinar prédios antigos Esse com prédios modernos. planejamento, esse planejamento, né? Ai, que saudades, que vontade, ai, que Não é? vontade. É bom. Isso aqui é bom porque a gente vai viajando junto, né? Não, já vou programar, não quero saber, já vou começar a me E programar. aí, a catedral que você falou, que teve que assistir uma missa esperando seus filhos fazer compras. Não vou te dizer que eu tive, eu sou católica. Certo. É que eu não sou aquela pessoa que vai à missa todo domingo, mas, por exemplo, pelo menos 2 vezes por ano eu vou à missa. Mas em No St. Patrick, Natal, já que está lá, estava lá, assisti uma missa nessa catedral linda, é maravilhosa. linda, é realmente muito bonita. E na Quinta Avenida, né, no meio daquela É loucura exato, toda, no meio da passando muvuca. passando para trabalhar, você entra nesse lugar. A catedral de St. Patrick, ela é quase um diamante incrustado, né? Porque ela dos lados tem prédios modernos e tem ela Isso. ali, no meio daquela confusão toda. É realmente Ai, muito que bonito lindo, e é é uma mesmo. construção linda. É É uma, isso que você falou mesmo, um diamante incrustado, é realmente isso. e é uma construção super Eu não bonita. tinha conseguido falar dessa forma, mas não é, nossa, é exatamente isso, dá uma joia, uma joia. É uma joia, exato. E, Cris, obviamente não dá para falar de Nova York sem falar de uma coisa que o brasileiro gosta muito. Posso falar por mim, e não tem como ser diferente, que são as compras, shopping, né? Pronto, você já falou de uma série de lojas, Victoria's Secret, Adidas, você tem um universo de lojas, você falou que sua filha é fotógrafa e foi fazer compras, eu tenho certeza absoluta que ela foi na loja, uma loja que se chama BH, ou B&H, que fica na 33, que é a referência de foto e vídeo. Eles vendem absolutamente tudo que você imaginar nesse universo de foto e vídeo. A Quinta Avenida, que é referência para as compras, né? A minha mãe diz que ela se sente muito à vontade na Quinta Avenida, o cartão de crédito dela é que fica um pouco tímido quando está passeando. Tá, realmente. Mas
a Isadora é fotógrafa, então ela comprou uma Polaroid, filme de Polaroid, outra Polaroid, ficou enlouquecida, porque ela guardou um dinheiro dela, né, de frutos, né, do suor, de ter feito ensaios fotográficos, né, os ensaios fotográficos que ela fez para poder comprar essas coisas ligadas à fotografia, né? E eu fui nessa Trem Vintage, na outra do Exército da Salvação, né, que tem coisas incríveis, Agora, a incríveis. Cris Assim, fazendo compras, ela gosta muito de brechós, é isso? não, eu gosto dos brechós. Eu aprendi com uma amiga minha, na época que eu fui com Sonhos de uma Noite de Verão, uma amiga minha brasileira que mora lá há muitos anos, e ela me levou na época, e eu tenho coisas de lá até hoje. São casacos maravilhosos, calças maravilhosas, óculos escuros, e sempre coisas muito de um bom gosto, já pré-escolhidas por essas pessoas, né? Então, eu não, na verdade, eu tenho que chegar lá e ver o número, e baratíssimo, baratíssimo. Você encontra... Eu tenho uma bolsa que eu comprei por $4, que é um show, assim. E ali em East Village você tem muito dessa coisa, né? Muitas galerias, muitas lojinhas de brechó. Esse L Trend Vintage, que é uma das lojas que você fez referência, ela é enorme, não deu para colocar aqui fotos, mas ela lá dentro é enorme, é gigante, tem muita Ainda opção. passei lá no último dia, corri lá no último dia de manhã, porque não tinha tido tempo. Últimas compras. Porque eu não tinha tido muito tempo para mim. Eu falei, não, mas espera aí, eu preciso pelo menos comprar, né, um óculos, uma calça jeans, uma coisa que eu queria, né, que eu queria trazer de lá, vestidos, porque é dificílimo achar vestido de manga comprida e curto aqui. Eu não acho tanto. Lá você encontra vestidos quentes, assim, mas mini saia. Essa mistura, eu gosto muito disso. Cobre em cima e embaixo as pernas ficam de fora, sabe? Eu gosto dessa mistura que é difícil. Você tem as coisas aqui muito ligadas à moda só, que está no momento. Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então você encontra... Não, e são pérolazinhas, né, Cris? Vestidos assim, por $10. É muito interessante porque, de uma maneira geral, o brasileiro, quando sai daqui para os Estados Unidos, ou falando de Nova York especificamente, ele já vai meio que formatado e programado para aquelas lojas que todo mundo conhece, que todo mundo vai, sempre as mesmas, e aí você olha todo mundo vestido igual, né? Quando você fala de adolescente na escola, todos usam o mesmo casaco, só muda a cor, todos usam a mesma calça jeans, só muda a cor. E essas pérolazinhas, esses lugares diferentes para fazer compras. O East Village é um lugar muito interessante, porque tem muita lojinha com coisas diferentes e tal, e que a gente acaba, quando vai a Nova York, o brasileiro, de uma maneira geral, passa o seu dia, um dos dias inteiros num outlet que fica em New Jersey, e acaba comprando as mesmas coisas sempre, e é legal a gente trazer também um pouquinho do que é diferente, né? E que Nova York tem essa, como eu já disse, pluralidade em todos os sentidos, e nas compras não poderia ser diferente, no shopping não poderia ser diferente. E você acaba achando até nesses lugares, né, as coisas que estão na moda também, de marca, sim, mas estão num preço, sabe, são modelo do ano passado. Por um quarto do preço do que você... Vale a pena, porque daí depois você gasta em comida, em bebida. Que é o que efetivamente importa. E é o que efetivamente não temos acesso. Exato. Mas, Cris, uma outra coisa que a gente queria falar, e a gente conversou até ontem, e eu fiz questão de colocar, porque não é a atração mais nova de Nova York, mas é uma atração que tem uma representatividade muito grande, e que não pode deixar de ser visitada, que é o One World Observatory, que é a torre que foi construída no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, e que é um observatório lindo. A foto de baixo, as duas fotos de baixo são minhas. Eu fui, infelizmente, estive lá num dia que estava nublado, então o topo estava dentro das nuvens, então acabou que eu não consegui ver absolutamente nada. Tive essa visão também da Brooklyn Bridge, né? É linda essa visão. Esse skyline de Nova York é fantástico. É fantástico. Eu tinha fotos lindas aí também. Lindas. É muito legal. E esse elevador, Cris, até nem comentei com você. O elevador dessa torre é muito interessante, que você sai do térreo
e pronto, vai subindo nele. E conforme você vai subindo, ele é todo de tela de LED, né? As paredes são todas de LED, e ele vai mostrando como se você estivesse vendo Nova York, de dentro do elevador, só que ele começa desde a fundação de Nova York até Nova York dos dias de hoje. As construções subindo, como é que a cidade cresceu e tal, e quando você chega lá em cima, você efetivamente está com a Nova York dos dias de hoje. Então, é um passeio imperdível, vale muito a pena. Aqui embaixo a gente vê o Westfield World Trade Center, que é um shopping. Essa construção ela foi feita pelo Calatrava, que é o mesmo que fez o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Então, é uma construção também bastante significativa. É um shopping super interessante, super bonito, que vale a pena conhecer. Tem muitas lojas. Eu tive essa visão também do barco, né, que nós fomos até a Estátua da Liberdade, que eu não tinha ido nenhuma vez, então eles quiseram. Dessa vez eu vou ser turista e vou, e é maravilhoso. Não, vale muito a pena. E vou dar uma sugestão para você, Cris. Da próxima, você falou em barco para a Estátua da Liberdade. Da próxima vez que você for a Nova York, que eu espero que seja em breve com a Lusa Nova, você faça o passeio de barco que tem em Manhattan, que você faz um passeio de barco à noite. Você janta num barco e você vê Nova York iluminada do barco, é fantástico. Vale muito a pena fazer, não deixem de fazer, porque realmente é uma experiência muito, muito, muito interessante, chama World Yacht, uma das empresas que faz isso, mas é um passeio bem legal, com música dentro do barco, um jantar super gostoso, e vale muito a pena conhecer. E aí, Cris, você falou como é que se chama? Você falou do rooftop da sua última noite, que é o rooftop Mr. Purple, que é muito legal, né? Nova York tem vários rooftops desse, né? Tem vários. Eu tinha uma lista grande, assim, que essa amiga minha que mora lá me indicou, né? Mas esse daí era próximo de casa e próximo do Katz Delicatessen. Do Katz, é isso que eu ia falar, é do lado do Katz esse Mr. Purple. Nossa, como eu dei para o Alonso carregar. O Rafael entrou com 19, mostrou o passaporte, não sei o que aconteceu, que deu certo, porque normalmente é com 21, né? Talvez porque estava acompanhado de vocês, não sei. Não sei. Eles são muito rígidos. Eu acho que ele não se ligou na idade. Na data, pode ser. O passaporte carimbou e a gente entrou. E lá, música rolando, um som delicioso, lotado de galera. Galera muito jovem, né? Meu filho e minha filha preferiam que a gente não estivesse com eles, né? E tomamos um Jameson, né? Aquele que não era um uísque americano. Pronto, mas é um irlandês, está tudo bem, não tem problema. Eu sinceramente, gosto mais dos uísques maltes do que dos uísques de milho, né? Então, não sou tão fã do Jack Daniels, eu gosto. O Jack Daniels é um Tennessee, né? Não é nem um bourbon, né? É um Tennessee. Eu gosto, mas eu até gosto mais do bourbon do que do Tennessee. Mas eu gosto mesmo de um single malt escocês. Mas, enfim, tomamos Irlanda. Ótimo, E balada rolando. No dia seguinte, a gente ia voltar para o Brasil, a gente não tinha vontade de ir embora. Ficamos ali um tempão. Essa Sharp da Hard Rock Café ficou lá. Não brinca! Esqueceu lá? E aí entrei depois em contato com o Instagram, liguei aqui do Brasil, fiz o diabo para conseguir de volta e não consegui. Então, um dia, se alguém quiser me presentear com essa Sharp, por favor, vou para lá, lembra de mim, essa Sharp linda, de cores incríveis, eu quero outra, viu, gente? Pode mandar lá para a Lusa Nova que eles Exatamente. Cris, olha, realmente como eu imaginava, olhar Nova York pelo olhar de alguém fora do turismo, né, com um olhar que não seja comercial, é uma experiência fantástica, foi uma experiência fantástica. Eu queria agradecer aqui a sua disponibilidade, você estar aqui presente conosco, foi muito legal, realmente trouxe muita informação interessante para todo mundo que está assistindo a gente.
a gente, já eu tenho certeza que a Cris vai dar a sua próxima mordida na Grande Maçã, como é chamada Nova York, a Big Apple. E eu queria abrir só um parêntese aqui, Cris, além de te agradecer, e eu vou deixar um tempinho para você também poder agradecer as pessoas. Eu queria só antecipar uma coisa para todo mundo que está escutando a gente, que é o seguinte: semana que vem, no dia 11 de agosto, anotem isso, dia 11 de agosto, às 10 horas da manhã, a Lusa Nova vai fazer um novo prato cheio, com um destino diferente e com uma pegada completamente diferente do que a gente fez até agora. Cris, para você ter uma ideia, no dia 11 de agosto, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer uma live, uma visita ao vivo na Turquia. Ah, que maravilha! Nós já fizemos visitas ao vivo com o nosso amigo Pedro, em Óbidos, em Lisboa, só que no dia 11 nós vamos fazer uma visita ao vivo na Turquia, só que nós vamos ter 4 guias em simultâneo, um em cada cidade da Turquia. Então nós vamos ter um guia em Istambul, vamos ter um guia em Éfeso, vamos ter um guia em Antália e vamos ter um guia na Capadócia, para que eles possam mostrar um pouquinho de cada uma dessas cidades. Então eu acho que vai ser fantástica. Dia 10 de agosto, às 10 horas da manhã, dia 10 de agosto, não, desculpa, dia 11 de agosto, às 10 horas da manhã, na terça-feira. Anotem na agenda, vocês em breve vão receber os convites através das redes sociais da Lusa Nova. Não percam, porque realmente vai ser fantástico. Cris, o microfone é seu para os seus agradecimentos. Muito, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Bom, eu queria agradecer a todos que estiveram aí nos prestigiando. Se eu estivesse com a peça em cartaz, eu ia chamar todos para o teatro, mas como eu não estou, vai ficar para a próxima, então. E obrigada para você também, Sérgio. Foi um prazer estar aqui, uma delícia poder viajar hoje, novamente, através de tudo, através das fotos. Realmente, Nova York me aguarde. Porque, como você disse, eu jamais esqueci Nova York, mas Nova York também jamais me esqueceu. É verdade. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso eu não tenho a menor dúvida, Cris. Não tenho a menor dúvida, porque realmente a tua experiência em Nova York foi fantástica, como a gente pôde ver aqui. E mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela disponibilidade, não só hoje, mas as nossas reuniões e tal. E espero que em breve a gente possa, tão logo essa confusão toda acabe, a gente se encontre, nós, nossos amigos, para a gente tomar um drink, tomar um Jameson, para a gente comemorar tudo isso. No Rockefeller. Olha, pode ser. Combinado. Cris, muito obrigado. Olha, valeu mesmo, pessoal. Obrigado pela audiência. E a gente se vê terça-feira que vem, 10 horas da manhã, e aí a gente falando direto da Turquia. Tá bom? Cris, um beijo grande. Obrigado por tudo. Beijo, obrigada.